Produção Bi-Audiovisual, logo com abelha. Apoio LR Music. Letras LR dentro de um círculo vazado. Arte e convivência porco a pá. Figura de um porco de óculos indicando por que não em francês. Correalização Secretaria de Ação Cultural e Turismo de Caieiras. Realização Lei Paulo Gustavo. Linhas curvas e pontos coloridos indicando pessoas abraçadas. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Formas geométricas coloridas construindo a palavra Brasil. Faixa Rasgada em Vermelho, um documentário de Gabriela Conceição. Obra da artista Amora Júlia. Fundo branco com palavras em letra cursiva em preto. Do lado direito, uma mulher com cabelo preso e as mãos no rosto. Título: As Mulheres e a Arte em Caieiras. Eu sou a Gabi Marques, sou professora e sou artista da dança, com pós-graduação. Eu tenho 51 anos, tenho 1,57 m, olhos azuis, cabelos loiros e curtos e pele branca. Eu estou na sala de aula de dança, piso preto, que é o linóleo, né, um piso emborrachado para dança. A sala tem barra e espelho e ela é retangular, mais ou menos na medida de 12 por 9. O que mais me motiva a trabalhar com a parte de dança é essa liberdade de poder criar, de poder colocar em prática aquilo que você cria dentro da sua mente. Então, a gente tendo essa liberdade, você pode conquistar o mundo. Vem ideias, vão ideias e você consegue transformar isso numa coisa sólida ali, né? Então, isso é o que mais me motiva, é o que mais me dá amor pela arte, pela dança. O criar. Sempre gostei muito de dançar, mas meus pais não tinham condição financeira para pagar uma escola e, no caso, para pagar a Relevé, que era a escola de dança a mais famosa da cidade. Eu queria muito, né? Através da fanfarra, conhecendo a coreógrafa, eu tive a oportunidade de ser chamada para trabalhar na secretaria da escola Relevé. Trabalhei na secretaria durante 1 ano e trabalhando, eu tive a oportunidade de começar a substituir professores, fazer aula. Aí entrei na faculdade de Educação Física, comecei a assumir a aula na Relevé e fui professora até os anos, até 2000. Em 2000, a Relevé, ela me deu a chance de ser a proprietária. Ela me ofereceu a Relevé, eu comprei a empresa e estou com ela até hoje. Então, para mim é uma história que fica na minha vida. De vontade de fazer aula na Relevé, eu consegui fazer aula e hoje ela é minha. Eu sempre amei minha profissão, eu amo minha profissão, né? Fazem mais de 36 anos que eu tô na área, atuando, e eu faço com o mesmo amor. Então a Relevé para mim foi meu início, é o meu meio e será o meu fim, com certeza. Então, às vezes eu venho aqui, fico aqui. Olha que coisa mais linda. Eu sou caieirense roxa. Eu amo essa cidade. Você nasceu aqui? Eu amo essa cidade. Então, falem mal de qualquer lugar, menos de Caieira. É uma sensação de liberdade, né? Olha que coisa mais linda. Homens bons, mulheres também são muito boas nessa área, né? São grandes bailarinas, então a gente tem muita referência feminina na área da dança. Então eu acho que isso nunca né, não foi um obstáculo para mim, nunca. E na parte da dança, eu tenho 2 meninos só, o resto é tudo mulherada, sapateado, contemporâneo, balé, jazz, tudo o predomínio é mulher. Hoje em dia não tem tanto mais preconceito dos pais, mas antigamente eu tive casos de pai que não queria que o filho fizesse aula de dança só por fazer aula de dança. Então existia esse preconceito. Tem muita gente com preconceito ainda do homem dançar, mas isso acho que quebrou muito já, tanto que nós temos excelentes professores, excelentes coreógrafos, homens maravilhosos, né? Bailarinos, Baryshnikov era o ícone da dança. Mas aqui, na dança, o predomínio é mulherada. Não tem jeito. Criançada, só mulher.
Vista superior de um trem vermelho partindo da estação de Caieiras, passando embaixo de um viaduto com alguns carros sobre ele. Sou Rose, artesã aqui de Caieiras, tenho o cabelo enrolado castanho. Ele desce mais ou menos até o ombro, um pouquinho abaixo do ombro, tá? Pele branca, tá? Olhos castanhos. Tô com uma camiseta floral. Aqui na minha frente tem uma mesa de artesanato cheia de pincéis e tintas, tá? Rodinho de espuma, que é o que eu trabalho muito atualmente na minha área. Eu comecei a trabalhar há 18 anos com artesanato. E eu era costureira. O que eu mais gosto no artesanato é aprender, porém adoro ensinar as pessoas. Eu falo que esse é meu dom, que atualmente ajudar o próximo, ensinar, porque o artesanato em si é uma terapia. Esse mundinho aqui pra mim é um horizonte, assim, sabe? Eu sempre tô querendo criar, sempre tô querendo mais. E cada pessoa que entra assim na minha história, quando eles descobrem o artesanato em si, já é muito gostoso, porque, né, eu falo que é uma troca de energia. E isso pra mim foi muito importante. Comecei a fazer faculdade, eu já sabia tudo, assim, muita coisa de arte. Quando eu comecei a faculdade, você começa a aprender mais história da arte. Então, os grandes mestres, como que era. E pra mim foi tudo assim, eu falo, ai, mas eu vou ter que estudar tudo isso, porque eu sei muito na prática e na teoria, né? Então eu falei, cara, eu gosto de chegar e pintar, mas você tem que saber um pouquinho da origem da arte em si. Pegar uma tela e hoje chegar e pintar é fácil. Mas, quando você pega uma tela e começa a pintar sozinha, é outros 500, cara. Você passa tudo que você tá vivendo naquela tela. E eu falo que depende de como você vai estar no momento. Tenho filha mulher e eu falo pra ela, cara, nós mulheres podemos tudo. Cara, a gente consegue gerar uma vida, colocar no mundo um ser. Você tem noção da força que a gente tem? A gente pode fazer tudo, cara. Marido não veio aqui só pra você ficar cuidando. Ele veio pra te ajudar. Filhos veio pra te alegrar. Mulher consegue sim. É difícil? Difícil, mas não é impossível. E peça ajuda também quando precisar. Trevo da cidade com paisagem e caieiras na vertical. Árvores em metal construídas em triângulos simbolizando pinheirais. A câmera se eleva e mostra a vista de uma parte da cidade. Região montanhosa, com casas e área verde. Meu nome é Kátia Deglia, eu sou branca, dos olhos marrom, cabelo marrom, e tô aqui no meu estúdio. Eu tô vestindo uma roupa preta, eu uso óculos. Eu sempre gostei de fotos, sempre tive paixão, desde pequena. Quando eu pedi um presente era máquina. Foto pra mim era um hobby. Tem 20 anos que eu trabalho com fotografia, só que eu trabalhava paralelo com a engenharia. Eu trabalhava como administrativo de obra de grande porte. Há 10 anos eu larguei tudo. Aí eu falei, agora eu acredito que eu consiga viver das festas. Daí foi quando eu conheci o ensaio Newborn, que seria um ensaio de recém-nascido. Brasil até hoje não tem muita coisa sobre isso. Por isso que quando eu comecei a divulgar as minhas fotos em concursos e concursos internacionais, concursos nacionais, vou falar que eu ganhei daqui, assim, que eu conheço, todos que eu entrei eu ganhei. Existe muito preconceito na questão da fotografia com relação à mulher. Se você é homem, você é fotógrafo de casamento. Se você é mulher, você não presta pra ser fotógrafa de casamento. Hoje tá meio que caindo, né? Claro, não tem nada a ver, né? E se você é fotógrafa mulher, você é fotógrafa criança e bebê. E existe também um mito de que homem não serve pra fotografia newborn por lidar com bebê. Gente, isso não tem sentido nenhum, né? Assim, é muito da pessoa, eu vejo muito isso, eu vejo profissionais, assim, mulheres que vêm aqui que eu pergunto qual é a sua profissão e parou tudo pra cuidar do filho. A mãe volta aqui pra fazer um ensaio sensual, isso acontece muito. Kátia, eu preciso me valorizar, porque meu marido agora, depois de um certo tempo, ele quer saber, ele tá fica me controlando na questão financeira. Então eu vejo muito, aqui é o que mais acontece, é isso, essa questão
da mulher largar a sua profissão para cuidar dos filhos, como se o homem não pudesse dividir com ela a responsabilidade de cuidar do filho, sabe? Mas a minha rotina é isso, é ver mulheres, e eu estimulo, sempre que eu tô aqui eu falo, não larga mesmo, segue em frente, você é o exemplo do seu filho. Não tô falando que profissão mãe ou profissão dona de casa é feio, mas você largar a sua profissão por conta de um filho, mesmo você não querendo, né? Eu acho muito ruim pra tudo, né? Sim. Bandeira do Brasil hasteada, vista superior do estádio Walter Weisflog, vista do viaduto da cidade com alguns carros, área verde e a placa em vertical com o nome da cidade. Se você disser que eu desafio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Olá, eu sou a Cris Kanner, eu sou cantora, sou atriz, locutora, tenho cabelo negro, sou branca, os meus olhos são castanhos, estou vestindo uma roupa escura, apesar de informal, mas com um lencinho colorido, cor de rosa, para quebrar e contrastar um pouquinho desse visual. Eu comecei a me envolver com a música desde criança, porque na verdade eu tenho na minha família, desde o meu avô, essa herança. E muito pequena, com essa curiosidade de cantar, e cantar na escola, e cantar em todos os lugares, foi tomando conta de mim. Porque quando você tem algo que fica dentro de você e o tempo inteiro te falando, não tem como fugir. Eu até fugi. Aos 16 anos eu arrumei meu primeiro trabalho oficial aqui em Caieiras, num banco. Um banco Bandeirantes, o que não durou 3 meses. Porque aquilo é um ambiente que me sufocava. Então eu não posso. A liberdade é tudo pra mim. A liberdade de criação, a liberdade de expressão. O que não caiu muito bem minha liberdade de expressão aqui em Caieiras naquela época, né? E eu tão avant-garde que era pra essa época. Então isso é uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam. A força de vontade, que mesmo o mundo, embora eu não tivesse nenhum preconceito dentro da minha família, mas eu enfrentei muito preconceito fora da minha família. E aqui nessa cidade bastante. Então as pessoas, eu cresci aqui um bom período, até definitivamente estudar fora e levar minha vida fora, um período bastante difícil para uma mulher. Bastante difícil mesmo. E você carregar aquele peso que, embora as pessoas, muitas delas não te falem, mas você sente. Você tem a sensibilidade de perceber que algo não está rolando. Eu procurei me inspirar muito nessas mulheres que apanharam na vida e que dando certo, porque o sucesso é muito relativo. O sucesso não é aparecer na TV, nas TVs, nas revistas, na revista Cara. Isso não é sucesso. Isso é fama. O sucesso é reconhecer o processo da sua trajetória, é valorizar o seu processo, porque até uma dona de casa ela pode ser um sucesso. Ela é um sucesso na criação dos seus filhos, ela é um sucesso de uma esposa bem carinhosa, que cuida das coisas. Ela é um sucesso quando ela tem a sua casa harmonizada e feliz. Já é um sucesso. Vista do Centro Cultural Isaura Neves. Pessoas da fanfarra de Caieiras carregando instrumentos. Meninas se maquiando. Sou Célia Bittencourt, tenho 42 anos, sou uma mulher branca, de cabelos pretos, na altura do ombro, meus olhos são castanho claros, estou usando uma camiseta preta e vermelha, escrito Walter Caieiras, com o símbolo da fanfarra. Estou aqui numa sala de aula da sede da fanfarra de Caieiras. No meu fundo aqui, atrás de mim, tem troféus do concurso de Caieiras, tem escudos da fanfarra de Caieiras e aqui no entorno alguns materiais aqui da nossa sala de aula. Sou maestrina da fanfarra de Caieiras e coordenadora dos projetos da Associação Amigos da Fanfarra de Caieiras. Eu comecei a me envolver com música, acho que desde bebê, porque meu pai, ele sempre tocou violão. Então o primeiro instrumento que eu aprendi foi violão, com a violonista e compositora Fátima Gabriele, na vila onde eu morava, na Vila Miraval. Logo em seguida, começou na escola que eu estudava, a Escola Estadual Capitão Alberto Graf,
um projeto da FDE, Projeto Escola Aberta, que no Capitão tinha aulas de teatro, de canto e de flauta doce. E eu escolhi flauta doce. Eu lembro de eu indo sozinha para a escola, com 11 anos, com um dinheirinho para comprar a flauta. Isso assim, que eu tinha convencido meu pai com um certo custo, né? Porque as coisas não eram fáceis, né? Minha mãe sempre cantou muito, ouvindo as rádios, e ela levava muita gente também para assistir às atividades da Fanfarra de Caieiras. Eu tenho memórias, assim, de eu muito pequena indo assistir o ensaio na escola Walter Westphal, indo assistir os concursos de fanfarras e bandas no estádio. Mas essas memórias vieram do meu subconsciente há relativamente pouco tempo. E eu me lembro até hoje da sensação que eu tive ao assistir o primeiro ensaio da fanfarra. Eu digo que foi uma sensação arrebatadora. Então aquilo me envolveu de uma certa forma que eu acho que naquele momento eu sabia que eu ia ficar durante muito tempo como estou hoje. Uma coisa muito bacana também que eu tenho como algo muito valoroso aqui da fanfarra é que a minha primeira professora na fanfarra efetivamente foi a Márcia, minha professora de teoria musical, né? Foi a Márcia. Logo em seguida também a Núria, minha professora e também companheira de naipe. Então a fanfarra ela sempre valorizou muito a participação feminina na música, isso desde sempre. Depois de um tempo eu vinha saber, por exemplo, que era uma cultura das fanfarras e bandas não ter mulheres no sopro naquela época, década de 70, 80. E na Fanfarra de Caieiras não era assim, nunca foi assim. Eu conheço muitas mulheres, meninas, mulheres que poderiam ter sido artistas e não foram. A gente convive com isso aqui diariamente. Não vou citar nomes, seria até difícil para mim citar nomes, mas é algo justamente por conta dessa carga social, em especial meninas. As meninas, elas têm muito mais limitação ao tempo de estudo na música, na dança. Muito menos tempo de entrega, porque elas precisam estudar na escola, cuidar dos irmãos, cuidar da casa, fazer as tarefas domésticas, porque muitas vezes a mãe precisa trabalhar. E a menina, com certeza, fica muito mais sobrecarregada com isso. Nós vemos já algumas famílias direcionando também essas funções para os meninos, essas responsabilidades da casa para os meninos, mas a gente ainda vê isso muito pesado para as meninas. Então, muitas começam os estudos aqui conosco, tanto na música quanto na dança, e não conseguem dar continuidade por conta disso, por essa carga social. E como eu já falei anteriormente, essa questão da sensação de insegurança. Os meninos, eles têm muito mais possibilidades de deslocamento. Então, de voltar para casa mais tarde, à noite, depois de uma aula de música, ir para São Paulo para aprofundar o estudo em música. Nós direcionamos muitos alunos aqui nossos para a Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP. Só que fica ali numa região terrível, que é a Estação Júlio Prestes, aquele entorno lá, por conta da Cracolândia, né, infelizmente. Qual família em sã consciência vai ter segurança em deixar uma menina sozinha ir para aquela região, né? Os meninos também estão suscetíveis à violência, mas as meninas muito mais. Outra coisa que a gente convive muito aqui, infelizmente, é a questão racial. Não entra nessa questão das mulheres, mas meninos também, pretos, convivem muito mais com a questão da violência no deslocamento, de abordagem policial, só por ser preto, por exemplo, né? Então, são coisas com as quais a gente convive diariamente aqui. Em especial, meninas, muitas. Eu já me vem aqui umas 10 na cabeça, tanto da dança quanto da música, que hoje poderiam estar aqui dando aula, poderiam estar aqui no meu lugar, ocupando aqui esse espaço, essas funções, essas lideranças,
e não estão justamente pelo fato de serem meninas, mulheres. Desenho interno da concha acústica de Caieiras com o Cristo Redentor, os fornos de cal, trilho de trem e pessoas. Ao fundo temos casas e uma área verde. Vista superior do Cristo Redentor de Caieiras, ponto mais alto da cidade. Grande área verde. Ao lado do Cristo possui uma pista de skate e uma antena de comunicação. A câmera se eleva e mostra grande parte das cidades do entorno. Vista do velódromo da cidade, parque circular para bicicletas com quadra e brinquedos no centro. Meu nome é Gabriela Crema, eu sou loira, tenho os olhos verdes escuros, pele branca, 1,65 m de altura. Estou vestindo uma camisa azul, uma calça legging preta e estou numa sala do Centro Cultural, onde temos uma tela atrás de mim simbolizando a música, o teatro e o circo. Desde pequenininha eu sempre gostei do teatro, né? Eu, na escola, aos 7 anos de idade, foi a minha primeira peça. E eu era daquela que buscava puxar o pessoal para fazer comigo, né? Ninguém queria, morriam de vergonha, não tinha espaço, eu inventava, colocava as mesas dos professores, a gente atuava em cima. Aí eu que puxava o pessoal, amava. A professora dava lição pra gente ler livros, essas coisas. Eu falava, professora, posso se transformar em teatro e tal. Eu era aquela que puxava. E aí foi passando o tempo, tudo. Eu fiz o curso livre de teatro na escola, né? Eu era apaixonada. Mas eu não segui. A vida me fez ir para outro caminho, da enfermagem. E no hospital eu também fazia a mesma coisa. Eu dava um jeitinho nos eventos fazer peça de teatro. Era o que eu gostava. Até que um belo dia, passou muitos anos depois, eu vim matricular minha filha na dança, aqui no Centro Cultural. Aí a secretária falou pra mim, mas por que você também não faz algum curso, alguma coisa tem teatro? Pode, adulto, né? Pode, eu nem sabia. Ela pode. Eu falei, mas se eu falei pra minha esposa, se eu entrar, eu não vou sair mais, que eu sei que é o que eu gosto. Aí eu entrei, 2018. Aí conheci o professor Sérgio, nossa, me recebeu tão bem. Amei. Sou apaixonada até hoje pelo teatro, não saio mais, é onde eu quero ficar. Participo de todos os eventos que tem na cidade, tô sempre tentando entrar em tudo e gosto muito. Vamos fazer a Paixão de Cristo? Aí eu tenho uma viagem agendada justo no dia, não pude, mas fiquei doida, queria ter participado. Foi lindo, né? Fiquei sabendo que foi lindo, não assisti. Mas em 2019 eu já tava, falei, pode me escrever que o próximo eu vou. Em 2019 eu fiz a Herodíades. E desde então é um vício que a gente não consegue mais sair. Aí foi indo. Fiz Maria, né? Eu vou fazer agora o Anjo Serafim, esse ano. Fiz também a Samaritana. Foi lindo, fui lá no teatro, entrei cantando. Porque eu também faço canto. Eu participo do Coral Municipal. Adoro cantar e a gente ia apresentar até o musical Alice, né? Vamos apresentar ainda. Vai acontecer. Sim. Mas é isso. Quando eu piso ali, eu não sou mais eu. Eu vivo o personagem, sabe? É incrível isso. Se você me pedir pra dar uma palestra, eu vou sair correndo, morro de vergonha. Mas me dá um personagem pra fazer, eu vou ser aquele personagem. Eu acho isso maravilhoso, incrível. É bom demais, aquela energia que dá na gente, sabe? É muito bom. Você vê que o público tá ali gostando, tá sorrindo, tá vibrando, e os aplausos no final. Ai, aquilo compensa tudo. Todo aquele tempo que você passou ensaiando, decorando, sofrendo ali, compensa. Quando o público levanta, aplaude, é lindo. Graças a Deus eu tenho uma família que apoia, né? Diferente do meu primeiro casamento, por isso que eu acabei me desviando, mas hoje em dia eles me apoiam bastante. Eu falo, gente, tô indo. Tá bom, mãe, vai lá. Já tô indo, deixei isso pra vocês fazerem aí. Mas aí, não deixo mais. Eu me coloco ali em primeiro lugar porque eu gosto. Porque é isso, gente. Não pode desistir do que você quer, né? Por outras pessoas, tudo bem que família é base. Então eles me apoiam e eu fico muito feliz com isso. Eu gosto muito do pessoal daqui, eu observo todo mundo, né? As meninas, nossa, atuam muito bem. Você devia até assistir, né? Os ensaios, porque são maravilhosas. As meninas daqui, olha, elas arrasam.
Então eu observo bastante ali, porque elas são mais novas do que eu, mas já estão há muito tempo, né? Então eu observo tudo, eu tento pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem a Heloísa, a Gabriela Prado, tem muitas. A Rafaela Abraão, uma menina de 15 anos, ela arrasa na dança, no teatro, tudo, ela é maravilhosa. Eu cresci com uma na escola, a gente fazia teatro junto, era ela minha parceira, sabe? Ela era maravilhosa, ela atuava muito bem, muito, mas ela não conseguiu seguir. Eu sei que era o sonho dela. A Diana Maria. Ela gostava demais de teatro, atuava muito bem. Na época a gente fez teatro livre na escola, a professora queria levar a gente pra São Paulo, sabe? Mas nossa mãe não deixou. Aí não deu, né? Não deu certo. Eu achava que eu ia ficar, que meu sonho ia ficar pra próxima encarnação. Que eu não ia viver o que eu vivo hoje. Sim, mas Deus no comando, né? Tudo certo. Minha filha faz acho que 7 cursos. E vai pra cá, vem pra lá, leva ela quer, vamos lá. Você gosta? Vamos. Ela tem você como exemplo. Sim. Também, né? Ela também é de teatro? Ela começou o teatro, mas ela preferiu a dança. Ela faz hip hop, faz contemporâneo. Pintura em tela. Ela pinta uma tela que eu não acredito. Eu falei, gente, que lindo. Não para, vamos lá. Agora, violino. Tá aprendendo violão. Eu não sei como ela consegue administrar tudo isso, porque eu não conseguiria assim, desse jeito. Mas ela tá conseguindo, então vamos. Conjunto de casas em diversas cores: laranja, verde, azul, roxa, vermelho e amarelo. Oi, eu sou Joyce Aziza, tenho 44 anos, sou professora de História, moradora de Caieiras há quase 40 anos, sou promotora legal popular, agora eu sou escritora também. Eu sou uma mulher negra, de pele mais clara, meus cabelos tá em dread, um pouco mais abaixo dos seios. Eu estou com uma camiseta branca escrito Escritoras Negras Existem, que é do coletivo do qual eu pertenço. E o lugar onde eu estou é o espaço da comunidade cultural Porcoapá. Esse processo de se reconhecer escritora, para mim, hoje uma mulher, né, da periferia, à margem de tudo que acontecia no centro de São Paulo, se reconhecer como escritora não foi um processo fácil. Então, eu coloco que tornaram-me escritora. Então, esse ato de Joyce Aziza se reconhecer e se autodescrever como escritora, ele é recente. Então, as pessoas acreditavam no que eu podia fazer. 2 frases, ela é muito importante pra gente, né? A filosofia Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. E eu acredito que a gente reverbera muito essa essência mesmo na prática. E aquela frase que ela foi muito dita nas pré-eleições de 2018, ninguém solta a mão de ninguém. Então, para mim, o coletivo ele é muito importante. E dentro dessa questão, nós lançamos um livro que se chama Das Raízes à Colheita. Então, ele não é só poema. Ele tem poema, ele tem crônica, ele tem música, ele tem cifra, inclusive. Ele é um livro muito diverso, que tem a questão da subjetividade de 7 mulheres negras, onde cada uma tem uma territorialidade diferente. Diário de Isolamento nasceu em 7 de maio de 2022. E ele foi lançado na Casa Marielle Franco, lá em Franco da Rocha. Era a antiga biblioteca. Então, para mim, lançar esse livro numa cidade da qual eu amo de paixão, porque na biblioteca foi a primeira escola, antes de ser biblioteca, no fundo, era uma creche. E minha mãe trabalhou nessa creche durante 12 anos como merendeira. Eu acredito que a minha mãe, ela seria uma grande filósofa, sabe? Eu acredito. Minha mãe é uma mulher negra retinta, que passou por tantas outras situações horríveis na vida e que pelas faltas de oportunidade ela não pôde ser filósofa. Então, ela sempre, as palavras mais difíceis que eu aprendi na minha vida foi com ela. Ela dava presente pra gente e nos presentes ela sempre escrevia uma dedicatória e sempre tinha uma palavra nova nessas dedicatórias, né? A palavra audaciosa eu aprendi com 12 anos e foi com ela. Eu nunca mais parei de falar. E ela sempre gostou de estudar. Na adolescência, ela queria ser bibliotecária. Ela morava em Perus, e ela estudava na Suzana de Campos.
ela ganhou um curso de bibliotecária e o pai dela não deixou ela fazer esse curso porque ela era uma mulher e mulher não estuda, né? Então, o racismo adoeceu muito a minha mãe. Então, ela parou de estudar, foi trabalhar. Então, comigo, onde eu vou, eu falo isso. Se não fosse as faltas de oportunidade para minha mãe, ela seria uma filósofa, assim como Djamila, Lélia Gonzalez, né? Ela seria. O que falta pra gente é a oportunidade. Então, quantas oportunidades não passam por nós por conta de raça, por conta da nossa cor, né? Então, eu acredito também. Então, eu vejo que o racismo, ele adoece muito a gente, né? Enquanto mulher, e se a gente for pegar mesmo o histórico de opressão, a gente tem na base, no topo da pirâmide, né? Os homens brancos héteros, né? Porque se ele for homossexual, já tem umas opressões aqui. Depois as mulheres brancas, depois os homens negros e, por último, as mulheres negras. Então, a gente tá aqui nessa base aqui, passando por todas essas opressões. Então, a minha luta, o meu ativismo dentro e fora da escola pode ser uma utopia, mas eu acredito que de utopia ela possa, de várias mãos, ela possa se tornar a verdade e se concretizar. A partir do momento que a gente tira as mulheres da base, a gente não quer vingança. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. Então, a partir do momento que a gente der a oportunidade para as mulheres negras, eu acredito que a gente possa ter uma sociedade mais com equidade, que a igualdade já não cabe mais nas caixinhas. Então, eu acredito que a minha mãe era um instrumento de que a sociedade perdeu. Era um garoto que, como eu, amava funk, passinho do Romano, bermuda da Ciclone. Rodava a favela vendendo bala, chiclete, amendoim. Ladeira abaixo, sua voz ecoava. Mas eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na cidade onde eu nasci. Ratatatá, várias balas perdidas pelo ar. Corpos pretos disparados pelos cantos da... Era um garoto que, como eu, que só queria ser feliz. Vendia bala, chiclete, amendoim. Mas essa história, a PM, ratatatá, várias balas pelo ar. Caixas de balas revestidas de vidas escorridas, deixando vestígios na bermuda de Ciclone. Ratatatá, a PM veio pra matar. Ratatatá, a PM veio pra fazer mais uma mãe chorar. E quem dera que isso parasse por aqui, porque a cada 23 minutos nos fazem chorar. Fazem-nos chorar aqueles que nos deveriam dar proteção, mas o Estado genocida cada vez diz não. Poderia ser minha mãe, poderia ser minha tia, poderia ser minha irmã, poderia ser minha vizinha, poderia ser eu, que indubitavelmente entraria em defesa de uma desconhecida, sufocada por uma botina. 51 anos de uma senhora negra sem nome, no asfalto, lesionando seu corpo, sua alma, sua integridade de mulher. Aquela farda que o adequado era proteger, mata, tira a vida de gente preta, de filhos em autos de defesa. Tortura uma mulher, tortura o corpo negro feminino de 51 anos, tortura todas nós, mulheres negras. Diga-nos uma coisa, bem aqui, olhando em nossos olhos, por que vocês só fazem isso na periferia? Por que a probabilidade dos nossos filhos chegarem ao 18 é mais difícil? Por quê? Por que com a burguesia vocês arregam e até deixam soltar um sim, senhor? Por quê? Por que não batem nos filhos de milicianos, daqueles que mandaram matar Marielle? Por quê? Ei, PM, diga-nos uma coisa. Você sabe que o mês de julho é o mês que comemoramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha? É claro
Claro que não, né? Claro não. Escurecidamente que não. Desde quando lembram de nós, mulheres? E ainda mais das mulheres negras? Mulher negra nunca pode falar. Mas, olha aqui, seu guarda. Nós somos resistentes de Benguela, criada nas vielas, sobrevivente das mazelas. Não será a sua botina que silenciará 56% da população brasileira. Preste atenção. Julho é o mês da mulher negra e seu racismo institucional, intencional, com respaldo do Estado, não passará em branco. Nossos corpos são resistências negras femininas e nós, mulheres negras, resistimos. As Mulheres e a Arte em Caieiras, um documentário de Gabriela Conceição. Apoio LR Music. Se você não me queria, Arte e convivência porco a pato. não devia me procurar. Correalização Secretaria de Ação Cultural e Turismo de Caieiras. Me iludi. Realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Direção, Pesquisa e Roteiro, Gabriela Conceição. Produção audiovisual, Bi Audiovisual Produções Culturais. Captação de som, Gerson Cofre. Masterização, Edipo Júnior, DJ Edmix. Assessoria de Acessibilidade, Mila Cris de Oliveira Leme e Márcia Gonçalves Costa de Paula Gomes. Tradução em Libras, Ellen Costa. Designer, Amora Júlia. Animação, Edmar Almeida. Imagens, Bi Audiovisual, Produções Culturais, Acervo das Artistas, Fanfarra Marcial Simples, Walter Blaze Fog, Caieiras e Teia SP Digital. Elenco: Célia Bittencourt, Cris Kanner, Gabriela Crema, Gabi Marques, Joyce Aziza, Kátia Daglia, Rose Zamaro. Agradecimentos: Bi Audiovisual Produções Culturais, Gerson Cofre, Cristina Fuentes, Kátia Frediani, Estúdio LR Music, Célia Bittencourt, Cris Kanner, Gabriela Crema, Gabi Marques, Joyce Aziza, Kátia Daglia, Rose Zamaro. Música Me Deixa em Paz, de Cris Kanner. Deixa em paz.